alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. A igreja pode repetir comigo? Diga assim comigo: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Meus irmãos, eu quero falar um assunto aqui sobre tendo alegria em meio às adversidades. Tendo alegria em meio às adversidades. Quando eu estava meditando nessa carta, eu comecei a pensar: será que é possível a gente ter alegria nos momentos difíceis? Será que nós temos essa possibilidade? Será que podemos ter essa graça de Deus? E quando eu estava meditando nessa palavra e pensando nisso, veio a vida do apóstolo Paulo. Meus irmãos, quando vocês quiserem e tiverem tempo, você souber remir e administrar o seu tempo, você vai ver isso. Meus irmãos, pense em uma coisa. Pense em uma coisa que nos chama a atenção, é a vida do apóstolo Paulo. E parece, meus amados, que a vida do apóstolo Paulo, a vida que ele vivia, os embates, as lutas, as adversidades, parece que ele não tinha motivo, e na realidade não tinha, de dizer assim: irmãos, alegre-se. A gente não vai ver Paulo, irmãos, cabisbaixo. Paulo sendo preso, estava alegre. Chicoteado, estava alegre. Um dia eu ouvi alguém falar que o pássaro numa gaiola, ele não está louvando, ele está lamentando. Porque preso, irmão, ninguém louva, né? Preso, você não tem ânimo. Só que a vida do apóstolo Paulo nos ensina alguma coisa, e nós vamos ver através da vida dele se a gente também podemos ter alegria nos momentos difíceis para superar essa alegria, irmão. No momento das adversidades, é a força que nós vamos ter para vencer as adversidades. Então, olhando para a vida do apóstolo Paulo, nós vamos ver algumas lições. O que foi que ele fazia, qual era a receita, qual era o caminho que Paulo trilhava, que fazia com que ele viesse superar as adversidades. E observando, eu quero que vocês deixem a sua Bíblia aberta neste livro, para a gente consultar. E algumas coisas me chamou a atenção no capítulo 1 dessa carta que nós acabamos de ler, e o versículo 7, algo nos chama a atenção, que o apóstolo Paulo, se alguém pudesse aqui, irmão, ler o capítulo 1 e o versículo 7, eu ficaria muito grato para fazer um estudo, uma palavra rápida, com a participação dos irmãos. Quem pode ler o versículo 7 para mim? Filipenses 1 e 7, quem pode ler? Quem está com a Bíblia aberta e pode ler para mim? Os irmãos, deixa a sua Bíblia aberta. Alguém encontrou aí? Capítulo 1, versículo 7. Como tenho por justo, olha só, sentir isto de vós todos, porque vos tenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto na minha prisão como na minha defesa, confirmação do Evangelho. olha só, Paulo diz assim: trago no meu
coração. Porque, seja nas minhas algemas, seja na minha defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participante da graça comigo. O que isso quer dizer? Preste atenção. Uma das coisas que fazia Paulo vencer os momentos difíceis, ter alegria nos momentos difíceis, era porque Paulo valorizava os bons relacionamentos pessoais. Os irmãos sabiam disso? Que existem pessoas que não vão ter força nem estrutura, preste atenção aqui, de vencer os momentos difíceis na sua vida, porque não valorizam as pessoas, os bons relacionamentos com pessoas que estão ao seu lado. Um dos motivos de Elias cair na depressão foi porque ele ficou só, deixou o moço lá e foi caminhar só. Isso fala, irmão, de gratidão. Paulo falava assim: irmãos, eu trago vocês no meu coração, ou seja, eu valorizo vocês, eu amo vocês. E se tem uma das coisas, irmão, que está denegrindo a imagem do ser humano, é a tal da ingratidão. Porque às vezes você ajuda, às vezes você dá uma força, e aquela pessoa, na hora que você mais precisa, vira as costas para você. Mas isso não é motivo de você ajudar outras pessoas. Então, um dos motivos que fazia Paulo superar os momentos difíceis da sua vida era porque Paulo valorizava os bons relacionamentos. Eu disse os bons. Tem gente valorizando os maus relacionamentos. Conviva com pessoas, irmão, que vai te colocar para cima. Conviva com pessoa que quer ver o bem da tua casa. Conviva com pessoas que querem ver o bem da tua família. Conviva com pessoas e preserve os bons relacionamentos de pessoas que querem ver você para cima e não para baixo. Outra coisa que me chamou a atenção, que fazia com que Paulo tivesse essa visão positiva, irmão, vocês observem, Paulo chegou um momento que estava preso com Silas, irmãos, ele estava cantando. O que era que fazia este homem ter essa estrutura? Esta mensagem que eu estou trazendo hoje é para preparar você para o momento da luta, para o momento da adversidade. Porque eu não sei com os irmãos, mas comigo, quando vem uma luta, a primeira coisa que vem na minha mente, que vem na minha alma, é ficar triste, né? Prostrado. É assim ou não é? Então, outra coisa está no capítulo 3, vamos comigo, no capítulo 3, e o versículo 14, e o versículo de número 13 e 14 diz assim, ó, Filipenses 13 e 14, vamos ver a segunda coisa, observe bem. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo de alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Então prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então a primeira coisa era que Paulo valorizava. A segunda coisa é que Paulo tinha foco. Aleluia. Irmão, preste atenção. Se você não tiver foco, se você não tiver objetivo, você não vai conseguir vencer os momentos difíceis da tua vida. Tem muita gente perdendo as bênçãos, tem muita gente caindo na caminhada porque não está tendo foco, irmão.
Irmão, em uma grande maratona, nos jogos, né, nas grandes caminhadas por aí, os jogadores, os corredores, eles não podem desviar o seu foco. Eles têm que esquecer do auditório que está na direita, na